Alguém no caminho disse a Jesus: Senhor, eu o seguirei para onde quer que fores. O Senhor os enviou 2 a 2 diante de si a cada cidade e a cada lugar onde ele próprio devia ir. E se virou aos seus discípulos e disse: Abençoados sejam os olhos que veem o que vocês veem. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Venerar relíquias pode ser comparado a assistir um filme. Durante o show, as pessoas na plateia se deixam levar pela história, pelos atores e pela ação que se desenrola diante de seus olhos. Eles acreditam na história que ouvem sem se preocuparem se elas são realistas ou não. Os fiéis que meditam sobre as relíquias passam por uma experiência parecida. Enquanto rezam, eles se deixam levar no tempo para os 3 dias em que Jesus de Nazaré viveu o drama de sua crucificação e ressurreição. Eu não gosto muito quando as pessoas dizem que Jesus era um milagreiro. Ele era mais um profeta. Acho que essa palavra lhe cabe melhor. Ele era um profeta que dizia coisas às pessoas que não devia dizer, mas que as pessoas gostavam de ouvir. Ele era um homem simples da província da Galileia. A Galileia era uma província como Quebec e era distante da capital. Em Jerusalém havia vários intelectuais. Havia poder político, poder religioso. Então, lá estava aquele homem da Galileia andando pelas ruas com seus discípulos. E ao chegar em Jerusalém, ele se surpreendeu com a exuberância das grandes construções, particularmente do templo. Via Dolorosa. A maioria dos peregrinos que visitam Jerusalém hoje em dia andam pela Via Dolorosa, a rota que Jesus fez em seu caminho a Gólgota. Os fiéis podem parar para pensar aqui antes de continuarem até o Calvário, onde, de acordo com a tradição, Jesus foi executado e enterrado nessa tumba. Todo ano, por volta da Páscoa, as ruas ficam lotadas de devotos. Eu acho que a primeira impressão que você tem ao chegar nos lugares santos esse é o lugar. Há uma atmosfera totalmente impregnada de um sentimento religioso muito forte que emana de sua longa história, por vezes tumultuada e gloriosa. No caminho para as relíquias ligadas à paixão de Cristo, Jerusalém é o ponto de partida obrigatório para uma incrível jornada que me levou até a Europa. Para os cristãos, é o local de orações mais importante do planeta. É o lugar onde Jesus verteu seu sangue por nós. E ainda mais importante, onde ele ressuscitou dos mortos. Jerusalém é agora uma das maiores cidades do Oriente Médio. A antiga cidade de Jerusalém está murada no coração da Jerusalém moderna. No centro da antiga cidade está a Igreja do Santo Sepulcro, o ponto turístico mais popular em Jerusalém. A cada dia, milhares de pessoas se reúnem nessa estrutura extraordinária. A igreja é um complexo religioso incrivelmente grande que consiste em 5 setores: Gólgota, a tumba, a basílica, o corredor e a cripta da cruz.
Você vai ver gente de todos os cantos do mundo que chega aos milhares, às dezenas de milhares, para reviver as cenas que são muito importantes a elas por causa da sua criação na infância e também por sua fé. Podemos pensar praticamente em qualquer momento da vida de Jesus e vamos encontrá-lo em Jerusalém. Os primeiros cristãos queriam preservar vários objetos que estiveram em contato com seu Messias. Perseguidos pelos judeus e pelos romanos, eles faziam reuniões secretas. Portanto, era difícil descobrir o que aconteceu a relíquias relacionadas à paixão nas primeiras décadas e até séculos depois da morte de Jesus. Mas, invariavelmente, o caminho para os tesouros sagrados sempre nos leva a Constantinopla. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Eu fui para Constantinopla, conhecida agora como Istambul. Ela é a maior cidade da Turquia, com uma população de 13 milhões. No século VII a.C., a cidade era apenas uma pequena colônia grega chamada Byzantion, ou Bizâncio. No século IV d.C., o imperador Constantino escolheu esse local para a construção da Nova Roma, que ele chamou de Constantinopla. O imperador Constantino, que fundou o local, simplesmente escolheu um lugar que muitas civilizações já conheciam anteriormente. O imperador Constantino teve um papel absolutamente crucial na história da cristandade, porque no início do século IV, a perseguição aos cristãos estava no seu auge. E essa perseguição era disseminada. De repente, poucos anos depois de 312, todas as políticas do imperador mudaram. Em busca de relíquias relacionadas à paixão de Cristo, a mãe de Constantino, Helena, que mais tarde se tornou Santa Helena, contribuiu muito mais que o filho para a veneração e a preservação de relíquias sagradas. A tradição de colecionar relíquias em Constantinopla começou com Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, fundador de Constantinopla. A maioria das relíquias que ela descobriu durante sua vida foi preservada na cidade de Constantinopla. Com o passar dos séculos, as relíquias continuaram a ser colecionadas e descobertas, depois transferidas para Constantinopla devido à presença de bizantinos no leste. A grande quantidade de relíquias encontradas durante séculos se deve principalmente ao fato da cidade de Constantinopla continuar invencível por quase 1000 anos. Constantinopla continuou forte e vivendo uma prosperidade inigualável. Mas 1000 anos depois da crucificação de Cristo, as coisas se agitavam no cristianismo, que era agora a fé predominante no mundo ocidental. Forças cristãs se envolveram em um grande movimento de conquista e proteção da terra sagrada de Jerusalém. Era o início das cruzadas. As cruzadas, a palavra vem da raiz CRU, que se refere à cruz, como na palavra cruciforme. As cruzadas eram expedições militares cristãs que visavam libertar a Terra Santa e Jerusalém, em especial, daqueles que os cristãos da Idade Média consideravam pagãos, idólatras ou membros de uma falsa religião. As cruzadas começaram em 1095 em Clermont-Ferrand. Durante uma reunião do Conselho, o Papa Urbano II pediu a libertação da Terra Sagrada, que incluía o Santo Sepulcro, onde o corpo de Jesus esteve por 3 dias antes dele se levantar dos mortos, e todos os lugares associados à infância e à vida pública de Jesus. Havia um forte desejo de ir à Terra Sagrada, à Palestina, para libertá-la. Era preciso libertá-la para evitar que os muçulmanos ocupassem as terras. Através das cruzadas, a Igreja Católica afirmava seu poder mundial e sua influência sobre vários reinos europeus. Com o triunfo da Primeira Cruzada, a Igreja ficou muito rica. Ela agora podia intervir em questões de Estado na maior parte das áreas sob sua influência.
A princípio, havia uma força religiosa liderando. Pode ter havido também um pouco do aspecto apocalíptico, querendo precipitar a segunda vinda de Jesus à Terra. Jesus foi aos céus, no Monte das Oliveiras, e um dia ele deve voltar à Terra para restaurar a paz no milênio de paz e prosperidade prometido. Eles tinham a sensação de que estavam no fim dos tempos. Eles tinham uma pressa em lutar, em destruir os muçulmanos que tinham obtido tanto sucesso comparados aos cristãos. As cruzadas também eram impulsionadas por fatores demográficos. A população masculina crescia, principalmente nas famílias aristocráticas, cujos membros homens eram guerreiros cavaleiros. Isso era típico do mundo ocidental por volta do ano 1000, um período de crescimento na agricultura e na economia. Cada vez mais pessoas sobreviviam à vida adulta por causa da abundância de homens nas famílias aristocráticas. Havia um aspecto de colonização nas cruzadas, um desejo de descobrir novas terras e novos ideais. A cavalaria era uma ideia popular entre esses homens que queriam lutar. Mas a igreja deu instruções específicas a eles. Vocês não devem lutar contra cristãos, não devem se erguer contra seu vizinho ou seus concidadãos. A batalha contra o Islã se tornou um escape para essa agressividade contida. O lugar onde jovens podiam aprender a ser fortes guerreiros, onde cavaleiros e nobres podiam satisfazer a sua ânsia de lutar. Assim, era bem mais fácil se justificar perante os olhos da igreja. Os exércitos cristãos se espalham pela Europa, unidos em sua fé. Uma nova ordem religiosa surpreendente nasceu: os monges militares conhecidos como templários. Os templários eram militares e religiosos e respondiam diretamente ao Papa. A Ordem dos Cavaleiros Templários, ou os Templários, como eram conhecidos, eram monges militares. Isso era uma contradição em si, já que a Igreja sempre instruiu seus monges a se dedicarem completamente a Jesus, a se afastarem do sangue, da luta, das armas. Havia um forte banimento através da lei da Igreja, da lei canônica. Então, como pode imaginar, essa nova ordem veio como uma afronta à mentalidade geral dos tempos. Foi preciso o prestígio de um grande padre do século XII, com grande influência sobre os papas e os reis, São Bernardo de Clairvaux, para convencer a igreja de que era possível ter monges militares, cavaleiros templários. Por que templários? Porque eles estavam baseados perto do local do antigo templo de Jerusalém. Seu nome foi inspirado no local. Mas havia a presença de um exército real, homens cuja profissão era ser soldado, o que era um novo conceito do século XII. E os templários foram a força que ajudou cristãos latinos a manterem sua posição por mais de um século, na verdade quase 2 séculos, até a queda de Joana d'Arc na Palestina. O movimento cristão de conquista e proteção da Terra Sagrada saiu dos trilhos durante a Quarta Cruzada, e o impensável aconteceu. Sem poder pagar passagens aos donos dos navios venezianos, os cruzados se rebelaram e atacaram Constantinopla, o pilar da cristandade no Ocidente. Depois de se manter invencível por 1000 anos, a cidade caiu diante dos cruzados. Constantinopla foi atacada pelos cristãos latinos que serviam ao Papa, e ela enfrentou o fogo e a espada. Uma das testemunhas da época contou que assim que os cruzados entraram em Constantinopla, eles assassinaram os padres, depois violaram os freiras e roubaram tudo que havia de valor. As relíquias obviamente foram roubadas. A maior parte foi levada para a Europa e distribuída por lá, principalmente entre França e Itália. Foi durante esse ataque que rastros de várias relíquias sagradas foram perdidos por muitos séculos. O desaparecimento de objetos de adoração parecia coincidir com o surgimento de histórias populares que faziam alusão a personagens românticos e algumas relíquias associadas a Jesus.
Uma das histórias mais populares da Idade Média é centrada numa figura legendária que mantém todas as antigas tradições celtas: o rei Arthur. As lendas do rei Arthur constituem a porção mais intrigante de todo o mistério. As primeiras crônicas de Geoffrey de Monmouth, um dos principais cronistas da história do rei Arthur, coincidem com a criação da Ordem dos Templários. Certas escolas de pensamento que reuniram especialistas nos Templários e no folclore criaram uma teoria que simplesmente diz que a história dos Templários e de suas verdadeiras explorações foram codificadas através das lendas de Arthur, de Guinevere, de Lancelot e de Galahad. Então, se você tiver a chave de interpretação dessas histórias e lendas, ela vai apontar o caminho para os segredos dos Templários. Muitos cristãos acreditavam que o segredo estava relacionado aos poderes de uma das relíquias medievais mais incríveis, o Santo Graal, a taça usada por Jesus na última ceia. Com o sucesso da lenda do rei Arthur, pessoas que viviam na Idade Média começaram a buscar essa misteriosa taça. A cidade de Roma foi o coração da cristandade. Roma foi uma cidade imperial que durou 1 milênio. Ela foi o centro do poderoso Império Romano, tendo o poder de crucificar Jesus Cristo e perseguir os primeiros cristãos até que estivesse pronta para se converter também. E no lugar onde os romanos crucificaram São Pedro, o primeiro discípulo de Jesus, a Igreja Católica construiu seu quartel-general, o Vaticano, a Santa Sé. Roma é uma parada obrigatória no caminho das relíquias. Mas bases físicas da fé cristã não são os únicos vestígios que tornam Roma um lugar a ser visto. Roma foi erguida séculos antes de se tornar o centro do catolicismo ou da cristandade. Os romanos eram grandes organizadores e ótimos construtores. Eu acho que o visitante que vai a Roma pela primeira vez fica incrivelmente impressionado com as estruturas, principalmente porque elas continuam de pé depois de milhares de anos de existência. Mesmo a cidade parecendo caótica, encontramos largas avenidas e ruas bem feitas que foram pavimentadas antes do nascimento de Jesus e que, já que não servem para o tráfego, são utilizadas para pedestres. O sistema de aquedutos, o arco, que permitiu a construção de estruturas gigantescas. Assim que o Império Romano adotou a religião cristã como religião oficial, muitos templos que eram utilizados para o culto do que chamamos de deuses e deusas pagãos foram transformados em igrejas. Praticamente em todos os locais de Roma há igrejas antigas, como a de San Giovanni Laterano e Santa Maria Maggiore, que têm fundações que remontam à época de César Augusto ou que são ainda mais antigas. A Basílica da Cruz Sagrada de Jerusalém, em Roma, é uma das 7 igrejas de peregrinação de Roma. Dizem que a igreja foi construída no lugar do antigo palácio de Santa Helena. Estamos na Basílica de Santa Croce, da Santa Cruz, construída em 325 no reinado de Constantino, em homenagem à sua mãe Helena. Essa basílica foi construída na mesma época da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Foi nessa igreja que eles preservaram o Titulus Crucis e o fragmento da cruz trazido pela mãe do imperador. O padre Simone Fioraso, padre da paróquia da Basílica da Santa Cruz, me contou a história de sua viagem. Pelo que sabemos, ela encontrou várias cruzes diferentes e com uma delas, uma pessoa à beira da morte foi curada. Essa cruz ficou conhecida como a verdadeira. Ela foi quebrada em 3 partes e entregue a Helena.
Uma para Jerusalém, uma para Constantinopla, onde seu filho governava, e outra para Santa Cruz em Roma, onde ela queria construir a Nova Jerusalém. Naturalmente, quando Helena trouxe as relíquias para Santa Cruz, ela imediatamente construiu um lugar para que o público as adorasse, incluindo a Capela das Relíquias, as fontes batismais e as catacumbas. Com a chegada das relíquias, a igreja se tornou mais aberta ao público. Helena tinha que reservar uma parte de seu palácio para receber as multidões de seguidores que chegaram a Roma a caminho da conversão. A cidade tem, para os visitantes religiosos, o centro mais importante, que é o Vaticano. É um estado independente que adquiriu sua autonomia no governo de Mussolini em 1929, através do Tratado Laterano. É um território de uns 100 hectares, com seu próprio sistema ferroviário, serviço postal e muitas relíquias. Enquanto caminho entre a multidão de fiéis católicos reunidos na Piazza de San Pietro, em Roma, no coração da cidade do Vaticano, penso em quantos outros segredos, quantos documentos ocultos, quantos pergaminhos escondidos são mantidos entre essas paredes. O porão do Vaticano deve ser cheio de respostas a mistérios que cercam a história da igreja mais poderosa do mundo. Quando saio de Roma, o caminho para relíquias sagradas me leva a outra parada obrigatória de peregrinação localizada numa cidade do norte da Itália, Turim, onde você encontra o elemento mais fascinante e fundamental da fé cristã. Visitantes que chegam ao norte da Itália se veem numa região muito luxuosa e elegante que um dia foi um reino muito importante. É uma cidade muito especial, muito bonita e que foi um dia muito importante. O reino chamado de Savoia era situado ao norte, leste e oeste da Itália e ao sudeste da França. Ele incluía também, na época da reunificação, a Sardenha. Turim era sua capital. E a família Savoia era muito poderosa e, como dizem, tinha um espírito muito artístico. Ela legou a Turim um centro magnífico da cidade e muitas igrejas impressionantes. Legou também museus maravilhosos com uma coleção impressionante de arte e, claro, o célebre sudário de Turim, que apresenta uma impressão do rosto de Jesus na época da crucificação. No centro da cidade está a majestosa Catedral de Turim, que tem um relicário contendo a relíquia mais famosa e chocante associada a Jesus Cristo, seu manto funerário, conhecido como Sudário de Turim. Cristãos devotos se reúnem aqui, levados pelo desejo de meditar no relicário, apesar de oficialmente a igreja sempre ter exercitado o que pode ser chamada de uma cautela excessiva a respeito dessa relíquia incrível. Se a igreja considerasse o sudário uma relíquia, isso significaria uma afirmação oficial de que o sudário foi da época de Jesus, que tocou seu corpo e foi sepultado com ele. Mas a igreja não diz isso explicitamente. Muitas pessoas se convenceram de que o sudário é autêntico. Algumas até fizeram um estudo de probabilidades matemáticas. É o segundo estudo que apareceu na internet. Esse estudo, se me lembro bem, diz mais ou menos que é mais fácil você obter 2 vezes seguidas uma série de 50 dígitos na mesma ordem em Las Vegas do que provar que o sudário não é autêntico. Há tantos defensores ferrenhos da autenticidade do sudário de Turim quanto detratores. Até hoje, estudos científicos feitos na relíquia não ajudaram a encerrar o debate e dar uma conclusão definitiva. No caminho das relíquias sagradas, Turim continua uma experiência forte para todos os visitantes.
Outro sudário atribuído a Jesus nos leva a uma jornada para o oeste, no norte da Espanha. Itália, Turim, Espanha, Oviedo. A cidade de Oviedo fica no norte da Espanha, no Principado de Astúrias. Fundada no século VIII, num monte que se chamava Ovetum, a cidade principal agora tem uma população por volta de 220 mil pessoas. Oviedo é a capital de uma região muito antiga ao norte da Espanha que se chama Astúrias. Ela foi fundada pelos visigodos, apesar de romanos, fenícios e cartagineses a conhecerem bem. Apesar de não ser diretamente no caminho, ela é há muito tempo uma das rotas mais frequentadas da peregrinação medieval até Santiago de Compostela. Dominando a grande praça no centro da cidade está a Catedral de São Salvador. Construída logo depois que os muçulmanos tomaram o país, a Catedral de Oviedo recebeu o nome de Sancta Ovetensis, um título que se refere à qualidade e quantidade de relíquias que ela contém, incluindo um pequeno e enigmático véu conhecido como sudário. A catedral passou por muitas mudanças desde que foi construída em 757. O prédio que os turistas admiram hoje tem um toque gótico. Devido à falta de fundos durante sua construção, a catedral tem apenas uma torre. No entanto, essa única torre é a mais importante da Europa. Como milhares de turistas que visitaram a catedral antes de mim, quando entrei, me surpreendi com a arquitetura e decoração incríveis e me senti atraído pela exposição de tantas relíquias cuidadosamente preservadas em caixas cheias de história. Se você descer ao porão, na Câmara Santa, a Câmara Sagrada, vai encontrar o objetivo da minha visita, o pano misterioso conhecido como Sudário de Oviedo. O Sudário de Oviedo é manchado de sangue e estudos mostram que ele tem o mesmo tipo sanguíneo encontrado no Sudário de Turim. Deixando Oviedo, o caminho de Santiago de Compostela nos leva a uma misteriosa cidade ao sul da França, Rennes-le-Château. A lenda do Santo Graal continua nessa pequena comunidade graças a uma curiosa reunião de circunstâncias. Rennes-le-Château é uma cidade vizinha à rota de peregrinação de Santiago de Compostela. Muito frequentada na Idade Média, é uma pequena cidade cujas origens remontam muito longe no passado. No decorrer do último século, ela foi elevada a um nível de celebridade graças a um padre que encontrou e desencavou relíquias religiosas que foram, com o passar dos anos, associadas ao Santo Graal. Para ser o mais breve possível, havia um mistério em torno do livro de Gérard de Sade, que conta a história de 4 padres, Boudet, Bigot, Gély e Bérenger Saunière. Desde o início era uma questão religiosa. Quanto mais distante vamos, mais nos aprofundamos no mistério, e você logo percebe que os padres eram pagos por causa de algo que sabiam ou para manter um segredo. Não sabemos. Aos poucos, a história em torno de Bérenger Saunière, que foi o último padre, o mais conhecido, o mais escandaloso, começou a surgir. Logo haveria boatos escondidos, sociedades secretas, maçons e neotemplários. E logo depois disso, houve um boato sobre um tesouro que pertenceria ao priorado de Sião, que poderia ser parte de um mistério ainda mais antigo. A origem dele deveria ser mantida em segredo a qualquer preço. O padre Bérenger Saunière está no centro de uma controvérsia. Ele está entre as crônicas do catarismo, o desaparecimento do histórico Santo Graal, os mistérios associados aos templários e a busca do rei Arthur. Rennes-le-Château foi berço de mitos selvagens, todos por causa de um padre de uma paróquia pobre. A história conta que Saunière era pobre quando chegou. Ele sequer tinha um bom par de sapatos, de tão pobre. Ele chegou em uma igreja que estava caindo aos pedaços e viveu em um presbitério que era um buraco.
Estima-se que depois de um ano de ter recebido um prêmio em dinheiro da Condessa de Chambord, ele começou a restaurar a igreja. Supõe-se que um dia ele começou o trabalho e descobriu uma coisa, seja o que for, que o tornou incrivelmente rico. Saunier recebeu dinheiro ou pelo que tinha descoberto ou para ficar quieto sobre o que tinha descoberto. Mas depois disso, é certo que quando ele estava limpando ou reformando a igreja, fez algum tipo de descoberta, pequenos segredos como há em todas as igrejas muito antigas da França e de Navarra. A história inexplicável atraiu aventureiros, caçadores de tesouros e romancistas. Uma nova teoria se espalhou relacionada ao mito do Santo Graal. O Graal supostamente seria a linhagem real de Jesus Cristo e Maria Madalena, como contado no famoso Código da Vinci, escrito por Dan Brown. Outra relíquia associada à paixão de Cristo foi inserida na lenda e é centrada na crença popular de que objetos podem conter poderes mágicos. A lança que foi usada para pregar Jesus na cruz, a lança pertencente ao soldado romano Longinus. Antes que o medo crescesse devido à Revolução Francesa em estados próximos, a lança de Longinus foi mantida em Nuremberg. Para evitar riscos, ela foi transferida para Viena, onde ficou por vários séculos até Hitler trazê-la de volta a Nuremberg como símbolo de poder do Império Alemão. A história dessa lança sempre fascinou conquistadores desde seu primeiro dono conhecido, Charlemagne. Nuremberg é uma cidade importante, uma cidade da Alemanha situada na Baviera, que é a maior província da Alemanha, com seu dialeto local, muito pronunciado, sua própria língua, amplamente católica e de um espírito bem diferente de outras províncias alemãs sob vários aspectos, bastante parecida com a Áustria. Ela sempre foi católica, muito devota e bastante ligada às relíquias, como a lança de Nuremberg, aquela que teria transpassado o corpo de Jesus sobre a cruz. Charlemagne usou a lança em todas as suas batalhas. Suas inúmeras vitórias deram origem ao mito de que a lança de Longinus tornava seu dono invencível. Foi através desse conquistador poderoso que a lança foi passada para os primeiros comandantes do Império Germânico. Ao longo da Idade Média, houve uma identidade política que era uma herança de Charlemagne ou Carlos Magno e que se chamava Império Romano. Charlemagne era um imperador. Ele reviveu a ideia política que sempre esteve presente na dominação territorial do mundo ocidental. Ele foi mais para o norte que no passado, já que o Mediterrâneo agora estava nas mãos dos muçulmanos. Mas Charlemagne foi o rei que teve maior poder territorial que qualquer outro antes dele durante séculos, e introduziu um programa cultural extremamente ambicioso. Por um lado, ele queria reformar a igreja, começando com padres e monges. Ele também queria aumentar o nível intelectual do Ocidente e criar funcionários públicos capazes de governar efetivamente com os elementos culturais disponíveis na época. Charlemagne introduziu um programa que redefiniu a autoridade no Império Romano e, assim, em alguns aspectos, ele ajudou a criar a Europa, já que tomou os diferentes grupos de pessoas sob seu comando e os separou em unidades. Ele foi o verdadeiro pai fundador da Europa, refletindo o que agora surge como a Comunidade Econômica Europeia. Apesar de ter sido formada por vários reinos independentes ou principados, todos os príncipes eleitos se encontravam no parlamento para escolher o novo imperador romano, até que um dia passou a ser por herança. E aí os Habsburgo assumiram o poder e o conservaram. Esse colégio de príncipes era em Nuremberg. Então, há uma herança histórica muito rica em Nuremberg de nobreza e do poderio militar e da arquitetura sagrada concentrados nessa cidade. A
Apesar dos americanos transferirem a lança sagrada de volta a Viena depois da Segunda Guerra Mundial, Nuremberg continuou uma cidade enraizada na fé e nos valores cristãos. Isso é particularmente evidente com a proximidade do Natal. Vemos um crescimento do mercado como uma consequência desse fervor católico, próximo da festa de Natal, Christkindlesmarkt, um mês antes do Natal. O local diante da magnífica catedral se transforma em um país das maravilhas do artesanato de tema natalino. É um ótimo momento para visitar essa cidade incrível. A alegria e o encanto nos rostos de crianças no Natal é uma lembrança da cena da Natividade, onde os homens sábios simbolizam o poder se curvando para honrar a Deus quando ele nasceu em forma humana. É impossível esquecer a França no caminho para as relíquias sagradas. Até hoje, o país possui e expõe ao público relíquias impressionantes. Uma delas apareceu misteriosamente na Idade Média, em Argenteuil. Em Argenteuil, um subúrbio de Paris, há uma peça bastante célebre, a túnica de Jesus. Tecida em uma única peça de fazenda, a túnica de Argenteuil teve um fim trágico. Ela foi apresentada a devotos quando foi descoberta, depois foi escondida de novo pela igreja por muitas décadas sem explicação. Apesar das exposições públicas serem bastante populares na Idade Média e durante o período da Renascença, a Revolução Francesa mudou sua história para sempre. Essa túnica ficou intacta em Argenteuil até a Revolução Francesa. Nesse momento surgiu um rumor de que ela seria uma obra da Virgem Maria, sem costuras, tecida em uma única peça. Durante a Revolução, um padre, temendo que ela fosse perdida, a cortou em pedaços e a enterrou. O padre de Argenteuil, na época da Revolução, no Reino de Terror, resolveu cortar essa túnica, cortá-la em pedaços, dar alguns deles a amigos e esconder o resto em propriedade da igreja. Depois disso, a túnica teve que ser reconstruída. Tecida em uma única peça pela própria Virgem Maria, de acordo com a crença popular, essa túnica, que nem soldados romanos ousaram retalhar, foi cortada em pedaços e enterrada para evitar a fúria da Revolução, acreditava o padre. Mas depois da Revolução, nem todos os pedaços puderam ser encontrados. Agora, todos os restos das várias partes de tecido danificado, reunidos casualmente, são o que restou da roupa de Jesus. Não foram encontrados todos os pedaços, agora só podemos ver vários triângulos e farrapos dessa túnica, que não teve contato direto com o corpo de Jesus durante o flagelo e a crucificação. Ela não tem vestígios de sangue. E essa túnica, ela foi tecida numa peça com mistérios em torno e ainda rende muita atenção hoje em dia. Uma das relíquias que foi preservada na França há muito tempo foi o sudário de Turim, que foi entregue em segurança à Casa de Savoia. Primeiro ele foi mantido em Chambéry, depois o levaram para Turim. Outras relíquias da França eram a túnica sagrada de Argenteuil, talvez o manto de Cahors e também algumas relíquias em Sainte-Chapelle. Saindo de Argenteuil, o caminho para as relíquias sagradas nos leva a Paris, onde outra figura muito poderosa foi associada à preservação das relíquias sagradas. Luís IX, conhecido como São Luís. Devemos agradecer ao rei Luís, São Luís, o rei da França, por ter guiado a cruzada e também por ter sido responsável por ter levado as relíquias de Constantinopla e também de muitos outros lugares para Paris, que se tornou a capital das relíquias religiosas por um tempo. São Luís, ou Luís IX, rei da Casa de Capet, foi um dos maiores reis do período medieval na França, em minha opinião.
Eu diria que ele tinha um senso de devoção religiosa muito profundo. São Luís, sem dúvida, foi um dos reis mais crentes da França durante a Idade Média. Ele liderou 2 cruzadas que são conhecidas hoje como a 7ª e a 8ª Cruzadas. Outro ato devoto foi quando São Luís começou a comprar relíquias sagradas. Ele adquiriu muitas relíquias e isso foi visto como um ato de devoção na sua época. A primeira relíquia que São Luís comprou foi a coroa sagrada de espinhos. Ele comprou de Balduíno II, um imperador latino de Constantinopla, em 1239 e a levou para Paris. Exibida durante séculos na Sainte-Chapelle, construída sob ordens de São Luís, a coroa sagrada de espinhos agora é oferecida para veneração em Notre-Dame, de Paris. Nos anos seguintes, ele se interessou em outras relíquias pertencentes ao imperador Balduíno II, mantidas em Constantinopla. Em 1241, ele adquiriu 8 relíquias a mais, incluindo um fragmento da cruz verdadeira, o sangue sagrado e a pedra do Santo Sepulcro, que foi atribuída à tumba vazia de Jesus em Jerusalém. Finalmente, em 1242, ele decidiu aumentar sua coleção de relíquias, adquirindo mais 9 peças, incluindo a lança sagrada, que havia sido usada para perfurar o corpo de Jesus, e a esponja sagrada, que os romanos usaram para aplacar sua sede enquanto ele estava na cruz. São Luís adquiriu todas essas relíquias. Se tornou praticamente uma obsessão durante seu reinado. Então, depois de acumular todas essas relíquias, em 1248 ele decidiu construir uma igreja para guardar todas elas. A igreja que ele construiu, conhecida como Sainte-Chapelle, se tornou um relicário gigante, onde ele colocou todas as relíquias que colecionou. Essas relíquias ficaram em Sainte-Chapelle até que a Revolução Francesa estourou. Durante a Revolução Francesa, os revolucionários precisavam de ouro para financiar seu movimento. Eles derreteram preciosos relicários em ouro e prata e, assim, todos os vestígios de várias relíquias foram perdidos completamente. A maior parte das relíquias relacionadas à paixão de Cristo desapareceu durante a Revolução e tudo que sobrou foi a coroa de espinhos, que não tem nenhum espinho porque São Luís deu dúzias deles a príncipes e igrejas e outros lugares. A túnica sagrada de Argenteio, a coroa de espinhos e principalmente a história da França e a importância de Paris na disseminação da cristandade tornam essa cidade uma parada obrigatória de peregrinação. Seguir o rastro histórico de relíquias relacionadas a Jesus pode ser comparado à busca pelos cavaleiros da Távola Redonda. Sabemos o ponto inicial, mas não o destino final. Muitos mistérios rondam esses objetos sagrados, mas não dizem que o mais importante em qualquer jornada é a própria jornada em si. A pergunta pode ser mais importante que qualquer resposta que você possa encontrar. A própria pergunta pode ser a resposta para a sua busca.